eu tenho a grata satisfação de apresentar a todos a minha cordial saudação, vos cumprimentando com a paz do Senhor, desejando que as bênçãos da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, esteja presente no viver de todos, para que nós possamos aproveitar todos os momentos que aqui se reunimos, embora seja um pouco restritos para todos nós devido à pandemia, mas confiante na Santa Vó Rosa e no Irmão Aldo, realizaremos um trabalho hostil ao alcance da vontade de Deus e dos seus santos. Para que tudo isso aconteça, irmãos, neste momento nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus de maneira humilde e sincera, para apresentar a Deus a nossa alma bem limpa, perfeita, como Deus o criou. Mas nós devemos ser sinceros com aquilo que pedimos, com aquilo que fazemos. Se há algo a pedir perdão, a se transformar na nossa vida, não devemos ter acanhamento dos santos de Deus e do próprio Deus para apresentar a Ele a nossa situação. É momento de nós reconciliarmos a Deus e não querer ser mais do que Deus, conforme está dito nessa própria mensagem deste boletim, pois nascemos por ordem de Deus e vivemos para Ele. Por isso eu peço a todos neste momento, por gentileza, os que puderem ficar em pé, para darmos início a esta santa reunião. Com bastante reverência, eleva os seus pensamentos a Deus, faça o seu pedido daquilo que necessitam nesta hora, para que os santos enviados por Deus estejam presentes ao lado de cada um de nós, para ouvir a nossa prece, para ouvir aquilo que pedimos, pedir por esta humanidade, pedir por nós mesmos, pela nossa igreja, para que nós continuamos com as portas abertas e vivemos de acordo à vontade de Deus. Não ter medo de nada, mas ter coragem para enfrentar as lutas que advêm em nosso caminho. Porque o inimigo tenta desestabilizar a nossa fé, para nós ter medo de vir à igreja. Ele tenta fazer isso porque ele não quer ver a nossa felicidade. E é o momento que nós devemos colocar-nos a fé em ação. Por isso vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, neste momento glorioso em que aqui se encontramos, fazemos uma corrente de oração pedindo ao Senhor Deus e aos seus santos para ter misericórdia de todos nós, de todos aqueles que sofrem neste mundo, muitas vezes com um coração tão humilde, tão sincero a Deus, mas muitas vezes não tem o conhecimento de uma fé aonde possa se firmar. E nós apresentamos neste momento estas vidas diante de Ti, ó Pai, para que nós possamos a cada momento da nossa vida não ser pedra de tropeço na vida de ninguém, mas ser um bálsamo a segurar, a livrar e ajudar as pessoas, sem extinção de raça, cor, etnia, mas que nós possamos ser o braço do Senhor Deus a fortalecer a humanidade no mundo hoje. Por isso te peço, Santa Vó Rosa, como a santa dos nossos dias, e ao profeta Irmão Aldo, que foi formado como profeta para dirigir um povo e dar revelações daquilo que precisava ser feito. Por isso nós te apresentamos todo o nosso trabalho, todas as nossas orações, todas as nossas petições a Ti, ó Santo Irmão Aldo, para que estas palavras sejam elevadas ao trono de Deus e a misericórdia do Pai seja recaída sobre esta humanidade que tanto sofre, que tanto padece, e muitas vezes alguns nem se lembram do próprio Deus. Por isso nós, em nome do Pai Celestial,
nós apresentamos neste momento esta reunião para que os nossos santos estejam olhando para cada um de nós, para que a oração deles sejam ouvidas, atendidas, as súplicas de cada um dos teus filhos, e que a nossa reunião, Santa Vó Rosa, não fique apenas entre as quatro paredes, mas que seja apresentada diante de Deus, diante de Jesus, de Maria Santíssima e dos santos dos céus, para que ela seja contemplada na glória celestial e nós possamos ter passos firmes e a nossa fé não ser abalada. Enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, mas temos sempre uma porta aberta e uma saída. Por isso, ó querida Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, receba a nossa gratidão. Entrego este trabalho nas tuas mãos, para que a segurança do Senhor e da Santa Vó Rosa esteja com cada um de nós. Amém. Cantamos Igreja Forte, número 1. Amém. Todos poderão tomar os seus lugares. Vamos continuar cantando hinos do nosso inário. De número 71, Avançai. Consolador
Prezados irmãos, eu dirijo a todos neste momento a mensagem da Igreja Apostólica quando se refere às contribuições. Mensagem esta que está publicada no Boletim Oficial de número 3.358, do dia 27 de março de 2021. Aonde se refere recomendações, ou melhor, ofertas para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, é do conhecimento de todos, os irmãos, estamos passando por dias difíceis, onde há uma preocupação muito grande em relação à saúde e à subsistência. Outra preocupação é referente à economia, que sofre as consequências desta paralisação, e a igreja igualmente já está sendo afetada financeiramente. Temos muitos compromissos compulsórios, contratos e prestação de serviço, como do programa religioso A Hora Milagrosa, e diversos aluguéis, além de pastores itinerantes e funcionários que possuem contrato empregatícios com a igreja. Estamos tomando as devidas medidas de contenção e gasto, e contenção e precaução para manter a estabilidade de nossa obra, inclusive reduzindo o quadro de funcionários, restringindo várias obras e adiando novas construções, reformas e compromissos. Estimados irmãos, sabemos e compreendemos a situação, mas pedimos ao seu coração que nos ajude neste momento difícil. Se não houver reunião em sua congregação, faça depósito ou transferências bancárias para que possamos cumprir nossas obrigações assumidas e dar a subsistência aos nossos funcionários e contratados. Nós do Conselho Deliberativo temos muitas confiança e esperança no povo apostólico, em nos ajudarem a vencer todas as dificuldades e lutas que se apresentarem em nossa frente. A união e a dedicação neste momento são a prova de nossa fé e amor pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima e acima de tudo por nosso Deus, que sempre nos ensinaram a valorizar nossa Igreja Apostólica. Tenham muita fé, ânimo, coragem, perseverança, paz, saúde e felicidade em seu viver, com as bênçãos preciosas de Deus nosso Pai e a bênção preciosa de Deus nosso Pai e de todos os seus santos. Nós da direção da igreja estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil e sempre em oração pedindo aos nossos santos o amparo para todos os irmãos e a misericórdia por esta humanidade. Os irmãos podem fazer depósito de ofertas utilizando o sistema Pix, cuja chave Pix é 6272134/000163. É o CNPJ da Igreja Apostólica Sede. Irmãos, sabemos que a situação da igreja com esta fase tão difícil é muito complicada.
mas nós encontramos sempre saída para resolver a situação. Embora não fazemos tudo o que precisava ser feito, como está relatado nesta mensagem, que está havendo alguns cortes para diminuir gastos. Algumas situações que poderia estar avançando, ela se encolheu devido aos valores que não são adequados. Nós temos congregação que paga aluguel de salão, que desde março do ano passado não teve sequer uma reunião. Eles acompanham via internet outras congregações. Veja, irmãos, que situação difícil. Já vai para um ano, completou um ano sem reunião. E aqueles irmãos ficam lá, naquela situação, porque os decretos daquele município, por ser muito baixa a congregação, o calor é intenso. E eles não aceitam nem ligar sequer um ventilador. E ninguém suporta, porque o teto é muito baixo, coberto com ternite, e ninguém suporta o calor. Irmãos, e nós ainda temos uma saída. Estamos realizando trabalhos em algumas congregações, apenas congregações virtuais, reunião virtuais, quer dizer, melhor dizendo, sem a presença dos irmãos, o pastor e 3 coristas. É uma situação agravante. Mas nós temos a Santa Avó Rosa, o nosso irmão Aldo, para nos ajudar a vencer esta luta. Mas nós, conforme está dito na mensagem, devemos colocar a nossa fé em obras, em práticas, e não deixar a igreja falhar com seus compromissos. Se não tiver condições de frequentar as reuniões, podemos ir ao banco, muitas vezes de casa mesmo fazendo. Ali no quadro de boletim tem uma informação aonde está indicando todas as maneiras de fazer as transferências via celular. Mas é muito fácil fazer, basta prestar atenção no que ali está nos informativos. E assim, irmãos, nós não vamos deixar esta igreja decair nas situações mais difíceis. Por isso, os que frequentam as reuniões, façam os seus esforços. Façam os seus esforços para que a obra continue. E só nós assim podemos vencer todo o mal. Mas façam com fé, façam com amor. O irmão Aldo e a Santa Avó Rosa espera o seu esforço e a sua dedicação. Amém. Peço que curve a cabeça e eu vou orar para consagrar as ofertas desta manhã. Santa Avó Rosa, Santo Espírito Consolador, é momento em que apresentei esta mensagem falando sobre as ofertas e acrescentando mais alguns esclarecimentos. Que a Senhora Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, ajude os teus filhos a vencer. Nós, na verdade, não estamos livres de ser contaminados pela enfermidade e pela doença. Mas quando assim acontecer, a nossa fé remove montanha, ela afasta todo o mal. E assim nós podemos caminhar e ajudar esta obra a seguir em passos firmes para a grande vitória. Portanto, eu apresento as ofertas de todos os irmãos e declaro consagrada em teu santo nome, em nome do santo irmão Aldo. Amém.
E na sequência iremos ouvir ainda mais 2 hinos pelo coral, Sou de Jesus, e na sequência vamos juntos avisar. Acho que é isso mesmo. Consolador, e com Jesus
vivendo mais em união. Vamos ajudá-lo, abrindo nosso coração. Devemos ajudá-lo, estendendo a nossa mão.
Neste momento, eu peço agora a atenção de todos. Eu apresento aos irmãos duas mensagens. A primeira mensagem, eu quero fazer uma ratificação. Vou usar uma mensagem que está apropriada para o dia de hoje, cuja mensagem tem o seu título Domingo de Ramos. Irmãos, no dia de hoje, há séculos passados, isso ocorreu na cidade de Jerusalém. Naquele momento em que Jesus entrava triunfante, e já sabendo ele que ali seria a última trajetória de Jesus, que naquela semana ele seria crucificado, morto e sepultado. Mas para muitos, o Domingo de Ramos quase nada representa. Mas nós aprendemos com a Santa Avó Rosa e o nosso irmão Aldo o valor desse dia, que representava a gratidão, o amor pelo Divino Mestre Jesus, pelo que ele fazia pela população. Eles cortavam folhas de palmeiras, folhas de árvores e estendiam no caminho por onde ele passava. Estendiam mantas para ele pisar sobre as mantas, como forma de amor e gratidão ao Divino Mestre. Nos vamos levar ramos para a igreja no dia de hoje, para ser benzido, ou como se diz, ou feito uma oração sobre aqueles ramos. Mas nós prestamos gratidão a Jesus por esta data, pelo carinho, pelo amor que teve pelo seu povo naquela oportunidade. Irmãos, eu vou ler esta mensagem, porque não posso me estender muito devido ao horário, e temos uma outra mensagem que é um pouco extensa. Esta mensagem fala do amor daquela humanidade, daquele povo, e também fala das pessoas que, por outro lado, não amavam o Divino Mestre e procuravam sempre condená-los com os mais diversos castigos que era oferecido a uma pessoa malfeitosa naquele tempo. Então a mensagem diz: o Domingo de Ramos foi o dia em que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. Isto aconteceu no domingo antes de sua morte e ressurreição. O Domingo de Ramos ganhou este nome por causa dos ramos colocados no chão diante de Jesus. Estava chegando a Páscoa judaica de Jesus, e Jesus sabia do seu ministério e de sua missão. Ao longo dos últimos anos, ele tinha viajado para muitos lugares, pregando, curando doentes e fazendo milagres. Agora ele era um homem muito conhecido entre os judeus da Judéia e da Galileia, mas também tinha inimigos poderosos entre os líderes religiosos, como nós temos hoje. Nós estamos na mesma precaução. Se nós estamos aqui, num refúgio da terra, sofrendo estas situações, não devemos nos abater, porque Jesus também
sofreu esta mesma precaução. Então ele tinha os inimigos, e os inimigos deles eram líderes religiosos, que se diziam santos acima de Jesus. E nós temos, da mesma forma, esta situação. Neste domingo, quando se aproxima de Jerusalém, Jesus mandou 2 dos seus discípulos para um povoado onde deveria trazer um jumentinho. Eles seguiram suas instruções, trouxeram o pequeno animal e mantos foram colocados sobre o jumento, e Jesus montou nele. São Lucas registra que conforme Jesus se aproximava de Jerusalém, ele olhava para a cidade e chora por ela. Já prevendo o sofrimento a que passaria a cidade, uma multidão ouviu que Jesus estava vindo para Jerusalém e foi ter com ele, aclamando como o Messias e Salvador, prometido por Deus. As pessoas entenderam seus mantos pelo caminho, outros espalhavam ramos de palmeiras que haviam cortado nos campos para que Jesus pudesse passar. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendita o Rei que vem, o Rei de nosso Pai, o reino de nosso Pai Davi, Hosana nas alturas. Veja, irmãos, que Jesus, sabendo de tudo o que iria acontecer, quando ele adentrava na cidade, ele olhava e começou a chorar, porque ele sabia que dali a 4 dias ele seria torturado, ele seria massacrado, e ele via aquela cidade já chorando pelo sofrimento que passaria em poucos dias. Irmãos, e ele provou isso diante daquele povo que o seguia. Jesus entrou na cidade triunfante, mas o seu espírito não estava abatido, porque muitos que ali seguiam não sabiam do que iria acontecer naquela próxima sexta-feira, que seria a condenação de Jesus, condenado como um malfeitor, como um assaltante, mas pela ruindade daquele povo, eles só queriam ver a perda daquele povo que o seguia. Irmãos, e isto se repete nos nossos dias, se repetiu nesta igreja desde o princípio, desde o início desta obra. Quando nossa igreja se iniciou, sofreu esta mesma precaução. Quando o tentador, o poder do mal, atacou o nosso bispo para desmantelar toda a obra da igreja ao seu início, ele chegou a dizer, aparecer ao bispo e dizer: você tem muito poder, eu vejo que você é santo, tem vencido meus companheiros, mas eu hei de te vencer. Assim o poder do mal fez com Jesus, mas o bispo, junto aos demais que formavam a direção, ele disse: eu vim para esta igreja, formar esta igreja para o reino dos céus e não para o pecado, e jamais irá me vencer. E como não venceu,
Como Jesus também não foi vencido, o bispo seguiu o mesmo exemplo. E esta igreja, irmãos, nos dias de hoje, nós não devemos se curvar por as lutas que enfrentamos. Que lutas piores o nosso bispo enfrentou, o irmão Aldo enfrentou, e Jesus foi o nosso espelho. Assim Jesus entrou em Jerusalém, montado naquele pequeno animal, e seguindo por uma grande multidão, que lhe dava as boas-vindas. A notícia se espalhou por toda a cidade, e todos ouviram que o Salvador tinha chegado, e ficaram na expectativa de ver o que Jesus iria fazer. Esse episódio, também conhecido como a entrada triunfante, Jesus passou os próximos dias ensinando no templo de Jerusalém, e depois, na sexta-feira, ele foi julgado e condenado e crucificado, a pedido de alguns que, incentivados por Caifás, gritavam: crucifica-o. Mas uma semana depois do domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou glorioso, vencendo o poder da morte, ao entrar desta forma em Jerusalém. Jesus estava mostrando que ele é o Rei e Salvador, enviado por Deus, mas ele não vinha com motivações pessoais ou políticas. Jesus veio em paz e vinha para estabelecer o reino de Deus, que é espiritual, selar com a nova aliança com o Pai e dar a oportunidade de salvação. E a tantos quantos o seguissem, Jesus daria a sua própria vida como homem, para que nos pudéssemos ver espiritualmente. A doutrina que Jesus nos legou, ou seja, o seu evangelho, foi e será sempre a mais perfeita em matéria de religião e de moral, razão pela qual ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o início desta Semana Santa, nos faz recordar o grande valor do nosso amor, amado Jesus. Por isso, elevamos honras, glórias e adoração ao nosso amado Jesus Cristo, pela sua gloriosa missão de nosso Senhor e Salvador. Irmãos, estas palavras fica a recordação de todos os irmãos que guardarem com sentimento de amor em seu coração, para sempre ter na sua alma o desejo de pensar: eu não vou ficar fora da minha igreja. Aqui está a verdade. Como dizia a Santa Avó, aqui é que nós buscamos a felicidade. Quando ficamos em casa, temos a reunião funcionando e ficamos em casa, algo vai penetrar no nosso coração. Não vamos lembrar muitas vezes da reunião, vamos ficar preocupados com outras coisas. Hoje a preocupação está na pandemia. Não vamos na igreja porque tenho medo. Jesus sabia que ali estava os traidores, quem iria crucificá-lo, quem iria trair, quem iria espancar, quem iria blasfemar contra ele. Mas ele não recuou. Ele entrou naquela cidade,
sabendo que ali na frente estava quem iria te perseguir, quem iria lhe matar com todos os castigos oferecidos na face da terra. E nós, irmãos, muitas vezes encontramos uma porta fechada para nós sairmos da nossa casa e vir à igreja. Mas se nós não erguermos a cabeça e buscar a fé em Deus e colocar esta fé em ação, nós recuamos, ficamos em nossa casa e não vamos na igreja. Mas não façam isso, por amor a Deus, a Santa Vó Rosa e ao irmão Aldo. Nós somos os soldados de Cristo. A outra mensagem, a importância da gratidão. Falamos sobre o sacrifício de Jesus, sobre o amor daquele povo e a gratidão que tiveram com ele. Agora nós vamos falar sobre a gratidão do povo apostólico para com o seu semelhante. Estimados irmãos apostólicos, a mensagem de hoje é sobre a gratidão, que é um sentimento poderoso e verdadeiramente transformador, porque nos leva a reconhecermos e valorizarmos que é bom, em especial e bem maior que é Deus. Os seus santos, a virtude da gratidão nos leva a identificarmos as coisas boas que acontecem conosco e com as pessoas que estão próximas de nós. Irmãos, o nosso irmão Aldo, ele nos ajudava nas mais longes distâncias, porque nós pensávamos muitas vezes que o irmão Aldo estava longe, não reconhecia, não sabia o que estávamos fazendo, mas ele de lá estava mais próximo de nós do que os nossos familiares. Então ele promovia entre nós as suas bênçãos e muitas vezes recusamos de agradecer ao nosso irmão Aldo. Muitas vezes recusamos, deixamos para outra oportunidade. Mas isso, irmãos, nós vamos aprendendo cada vez mais que isso não deve ser feito. Nossa vida é uma verdadeira bênção que recebemos de Deus, por isso, nada melhor do que demonstrar toda a nossa gratidão. A saúde, a paz, a fé, a felicidade, entre outros, são consequência de uma vida equilibrada e nos princípios de Deus e as orações. E o louvor são formas diárias de agradecimento e reconhecimento por tudo que temos recebidos. Lembre-se, para ter uma fé verdadeira, esta deve nascer da esperança, crescer na obediência às leis de Deus e ao Evangelho de Jesus, atualmente na doutrina que Jesus nos trouxe através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e se manifestar na gratidão. Lembre-se, nascer na esperança, crescer na obediência. Quando nasce uma sementinha, nós esperamos que essa sementinha cresça para dar uma árvore e produzir frutos. E se nós nascer e nunca produzirmos frutos, for como aquela árvore que nasceu, começou a criar raiz, o sol veio e a destruiu. Mas a Igreja Apostólica nos mostra muito bem que nós temos que se firmar na outra parte, que se chama obediência.
Porque a alma que nasce, a criança que nasce sem esperança e não tem o cuidado que deveria ter, ela não vai ter obediência. Vai criar uma criança, vamos dizer, inútil, sem valor, porque ninguém deu valor a esta criança para que ela crescesse na obediência. E como ela vai espelhar gratidão, sendo que ela nunca recebeu? Ela não sabe o significado da gratidão. A gratidão é uma fonte divina, mas ela tem que nascer dentro do coração de uma criança plantada pelos seus próprios pais. Mesmo nos momentos difíceis, não podemos deixar de agradecer a Deus, pois são lições de vida que aprendemos a cada dia. Diz São Paulo que quando ele está fraco, aí é que se torna forte, porque é na fraqueza que mais precisamos da graça e da força de Deus, e é então que a recebemos em todas as suas plenitudes. Irmãos, é um outro fato muito importante na vida das pessoas. Algumas pessoas se lembram de Deus, de fazer uma oração, somente nos momentos de lutas. Quando está enfermo, quando enfrenta uma dificuldade em casa, na vida familiar, quando está desempregado. Mas quando as lutas se acalmaram, não tem mais dificuldade, se levanta, não ora, vai almoçar, não ora, vai dormir, não ora, esquece que existe oração. Aí ele vai ficar, aquela situação, conforme o apóstolo diz, ele começa a se decair. Quando ele está fraco, aí ele começa a suplicar, fazer prece de joelho, ficar criando calos no joelho, porque ele não orou antes, porque ele não pediu antes. Então ele ficou fraco, então ele quer se fortalecer. E quantos o irmão Aldo fortaleceu, ajudou a suspender e depois abandonaram. O irmão Aldo nunca quis isso, mas as pessoas escolheram o seu próprio caminho. Então, por isso, a gratidão tem muitos valores, e ela precisa estar presente em toda a nossa vida. Observe este salmo muito bonito, palavras de salmista rei Davi. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exalta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Então Davi usava essa expressão, assim como todos nós devemos usar. Ah, mas só os coristas cantando tá bom. Não é isso. Nós todos temos que cantar, mesmo que não temos voz preparatória para cantar, mas nós cantamos com o Espírito. Quando o coral está cantando, vamos cantar junto para agradecer a Deus e apresentar a nossa glória, a nossa gratidão por tudo que fez por nós. Nosso Deus, através de seus santos, é capaz de agir nas horas mais difíceis e nos livrar das situações mais perigosas. Ele é nossa força, o nosso escudo. Quantos livramentos já recebemos, quantas portas foram abertas, certamente são incontáveis. Nosso Deus não mede bênção, Ele nos ama incondicionalmente. Só temos a agradecer e exaltar o seu nome. Vamos recordar um milagre
relatado no Evangelho de São Lucas, no Novo Testamento, da cura de 10 leprosos. Este é um dos milagres feitos por Jesus quando esteve entre nós em seu corpo físico. De acordo com as Escrituras, aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos, os quais pararam de longe. Naquela época, as pessoas que eram portadoras de lepras eram condenadas e viverem afastadas, isoladas, tinham que deixar suas famílias e morar num outro local, juntos somente com os doentes. Veja, irmãos, que situação difíceis que eles enfrentavam. Então, quando tinha certos tipos de enfermidade, não poderia viver no meio da sociedade, não existiam hospitais, então viviam ali isolados até a morte. Era o castigo recebido por aqueles governantes. Mas Jesus retribuiu aquelas pessoas com amor e com carinho, conforme está dito. E ocorreu que os 10 leprosos, de longe, levantaram a voz dizendo: Senhor Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, teve compaixão e disse para eles irem e mostrarem aos sacerdotes que estavam curados. E aconteceu que, de fato, indo eles, ficaram limpos. E um deles, que era um samaritano, vendo que estava curado, voltou a glorificar a Deus em alta voz, caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e vendo atitudes e gratidão dele, perguntou Jesus: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então, em seguida, Jesus disse a ele para levantar-se e seguir, pois sua fé o salvou. Veja, irmãos, eu tenho sempre colocado isso nos meus trabalhos, que nós devemos ser agradecidos a Deus, porque muitas vezes receber a bênção nós recebemos, mas muitas vezes não temos coragem de agradecer. Então, se nós não temos coragem de agradecer, nós somos um desses 9 que foram curados e negaram a Jesus de apresentar a sua gratidão. E nós temos que ter esta coragem forte para dedicar a nossa gratidão a Jesus, a quem nos libertou, e não ter vergonha de procurar a eles para dizer a verdade, porque aqueles 10, apenas um apareceu, e nós não queremos ser nenhum desses 9, queremos ser todos iguais. Por isso a igreja sempre nos mostrou, através da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, que nós temos que ser agradecidos, mesmo na hora de dor, mesmo na hora de felicidade, em qualquer situação, nunca negar a nossa fé. A gratidão ou agradecimento é um ato de reconhecimento de uma pessoa a Deus e aos seus santos, ou alguém que lhe fez um benefício, um favor, um auxílio, uma gentileza, enfim, que lhe proporcionou coisas boas, e o normal
sempre é agradecer, ter gratidão para com o benefício, o benfeitor, como o leproso fez a Jesus. A palavra obrigado é uma forma de educação, uma forma educada de gratidão, que nossos pais e professores nos ensinaram desde cedo, para agradecermos por qualquer coisa que alguém nos faça ou nos dá, sendo um ato normal de uma boa educação. Gratidão é agradecimento, reconhecimento e ação de graças, é ser grato, como o salmista, o salmo era gratidões a Deus do grande salmista Davi, por tudo que Deus lhe fazia na vida, e embora só tinha chegado a nós as letras dos salmos, na verdade eles eram verdadeiros hinos de gratidão cantado ao som da harpa do grande salmista. E diz um destes salmos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e não nós a nós mesmo. Somos povo seu e ovelha do seu rebanho, do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o Senhor, o seu nome, pois o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Portanto, irmãos, mais uma frase muito bela, que nós devemos ser reconhecidos que somos criação de Deus e não fomos nós mesmos que criamos a nós, conforme está neste salmo do salmista Davi. Não somos nós que criamos nós, mas somos criaturas de Deus. E por que nós querer ser mais ou ser melhor do que alguém? Então, esta é uma lição importante para todos nós. Portanto, como filhos agradecidos, devemos dar gratidão, reconhecimento, adoração ao Senhor Deus e aos seus santos, em ações de louvor, pois lhes é de direito reflita sobre a vida de um verdadeiro apostólico, filho de Deus, nesta sociedade que tende a ter a maioria que pretende receber algo, tomar posse de uma bênção e não se lembra de agradecer ou retribuir. Por isso que devemos ser um exemplo nesta sociedade, justamente para despertar os corações sinceros e humildes, que o verdadeiro amor ao próximo, o gesto de gratidão, de reconhecimento faz parte da educação religiosa deste povo, pois tem a base e alicerce no Evangelho do Divino Mestre Jesus, do Consolador e do Santo Pastor, através da mensagem de fé e esperança. Irmãos, eu lhes digo, o que nós fazemos nesta terra, dentro da Igreja Apostólica, se não mostrarmos exemplo? Se nós mostrar, principalmente nos dias atuais, a população
que nos ouve e nos vê o desânimo. Mostrar desanimado com a situação que o mundo oferece. O que nós vamos ouvir? Não diz que é de uma igreja tão santa? Tem uma santa poderosa, tem um profeta, e tem tanto medo assim? Irmãos, é muito dolorido para os corações que poderiam estar em nosso meio e não estão por este motivo. Que nós, em vez de espelhar ânimo, nós espelhamos desânimo. Em vez de nós espelhar força para aquelas pessoas, fé, nós espelhamos outro fato, que é o desânimo, é a timidez, é a falta de fé. E a Santa Vó Rosa não quer de nós nenhum destes assuntos. Quando vimos algumas pessoas implorando por um prato de comida, mas porque eu tenho medo de contribuir e fazer falta para mim, eu não espelho nenhum tipo de gratidão àquela pessoa. Muitas vezes até criança, chorando de fome, por aqueles pais não terem o que dar a essa criança. E às vezes as pessoas com recurso que poderia pagar alguma comida, não paga. Por quê? Não tem gratidão no seu coração. Não faz nada por amor, só faz por si próprio. E a nossa igreja apostólica sempre ensinou isso. Porque quem dá também recebe. A igreja apostólica, ela nasceu como uma fonte divinal, não como uma fonte seca. E nós aprendemos com o irmão Aldo que devemos amar o nosso semelhante como ele sempre amou, porque ele aprendeu por Jesus e transmitiu a nós. Os seus 44 anos de missão não foi espelhar orgulho, não foi espelhar incerteza, mas sempre fé, ânimo, coragem e não desfazer de ninguém. A gratidão faz bem a quem recebe, a quem recebeu o agradecimento. Vejam bem, se eu agradeço, faço algo para uma pessoa, a pessoa fica agradecido. Mas só que eu tenho que ficar mais agradecido ainda porque eu deixei alguém feliz. Eu vou ficar agradecido e sempre lembrando do bom benefício que fiz para uma pessoa, para ajudá-la. Como diz, a gratidão faz bem a quem recebeu o agradecimento, mas faz mais bem para quem agradece e não esquece. O que recebeu, pois gera uma sensação de bem-estar. Assim também é no sentido espiritual, pois devemos lembrar tudo que recebemos de Deus e dos seus santos em nosso favor e prestarmos o nosso reconhecimento, adoração e louvor. Irmãos, aqui chegamos a um fato muito importante, que eu faço esse trecho da mensagem e logo em seguida, daqui a alguns minutinhos, o coral irá completar esta mensagem com um hino de grande valia para esta mensagem, que prepara cada vez mais a nós e fala no profundo da nossa alma o que devemos ser. Vejam bem, a balança da justiça tem 2 pratos, um de cada lado, sendo um do bem e outro do mal. Veja, irmãos, esta balança vai pesar a todos nós. Por isso que eu falei durante o percurso desta mensagem,
ela vai retribuindo nos preparos, nos commodities desta mensagem e seguindo os fatos de Deus, o nosso Pai, apesar o seu espírito, o meu espírito, o nosso espírito, nesta balança. Porque ela vai pesar os atos bons e também os atos ruins. Quem fez bondade está do lado do bem. Quem fez maldade está do outro lado, aonde Deus não pode proteger. Então aqui diz: e no prato do bem, da justificação, da aprovação, da salvação, sempre aparece a gratidão. De quem que é a gratidão? De Deus. Então Deus está ali, colocando tudo aquilo que nós praticamos, porque durante a nossa vida terrena, está sendo escrito no livro de Deus, tudo o que fizemos de bom e o que fizemos de errado. E nesse dia desta balança, Ele vai colocar tudo aquilo, o que é bom e o que não é, para o outro lado. E esta balança vai dividir qual lado que está pesando mais. É a balança de Deus. Ela vai computar. Se o lado mal pesar mais, já vai cair para o outro lado, não vai ficar do lado de Deus, a não ser que haja grande arrependimento e a misericórdia de Deus ainda possa avaliar, como diz em outra parte da mensagem, e deixar aquela pessoa no descanso. Mas isso é projeto de Deus, de Jesus e dos seus santos. A igreja ensina, corrige e procura colocar dentro das normas, e cada um deve fazer o que acha que do seu entender é melhor, porque nada nesta igreja é obrigado. Portanto, está aqui a gratidão de Deus, que está ali fazendo toda aquela justiça, por tudo de bom que fizermos, pois Deus e seus santos não esquecem, eles não esquecem nada, não são ingratos, e Deus prova a nossa vida inteira e pesa na balança da justiça os atos que na terra praticamos para nos dar o lugar que mereçamos. Então Ele vai dar para cada um o direito de ir morar aonde foi permitido. Eu me lembro que a missionária Odete sempre dizia que viver muitos anos na igreja e não fazer nada que é agradável a Deus, não tem justificativa de ser salvo. Porque para ser salvo, não é grandes tempos, é grandes qualidade. Eu me lembro, irmãos, de pessoas que veio para a igreja, 3 meses, veio a falecer. O irmão Aldo, naquele tempo, estava em seu corpo físico, e ao falar com ele, ele diz: pode fazer o ofício, ela está preparada. Então, não quer dizer, não é grandes tempo, grandes qualidade. Então nós devemos aproveitar o tempo enquanto é tempo, e aproveitar os minutos que vivemos para preparar o nosso espírito e não olhar a vida dos outros. Então a balança da justiça vai pesar de acordo com os atos que praticamos. Muitas pessoas acabam sendo salvas. Vejam bem, algumas pessoas acabam sendo salvas pela misericórdia de Deus e dos seus santos, que não esquece das coisas boas que elas fizeram,
pois Jesus disse que seríamos julgados pelas nossas obras, mas os que fizerem coisas boas na vida, que tiveram descontos nas suas fraquezas e falhas, por se arrependerem, podem merecer o lugar de descanso nos céus. Aí está a prova. Mas se a pessoa nunca praticou atos bons, ele vai para o lado contrário da balança. Ele não vai para o lado bom. Quando ofendemos alguém, entristecemos alguém, e nós não pedirmos perdão, nós já ficamos com uma falha na balança. Nós deixamos um coração aborrecido, triste, uma falha já vai para outra balança, para outra parte. Então precisamos pedir perdão. O perdão faz parte da nossa vida. Por isso temos que agradecer por tudo que acontece na vida, mesmo que nós nem vemos, e fomos livres por dar graças a Deus, e aos seus santos, a sua espécie de gratidão, como diz nosso hino: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, e que haverias de vir, porque assumiste o teu galardão, o teu grande poder, e por isso somos reconhecidos. Damos graças e agradecemos por Jesus, nosso Salvador, pela Virgem Maria Santíssima, Mãe do Senhor, pela Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, pelo Santo Irmão Aldo, profeta e supremo pastor, e por todos os santos que velam e rogam por nós a todo instante. O que Deus e os seus santos fazem por nós devem ser reconhecidos e agradecidos hoje. Não deixe para amanhã. Estes santos estão ao nosso lado, em qualquer lugar e a qualquer momento. Podemos estar em comunhão com eles através da oração. Agradeça a eles de todo o coração. Um coração sempre atento e disposto a agradecer será ainda mais abençoado. Obrigado, Senhor Jesus, Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, e ao Senhor Santo Irmão Aldo, por tudo que nos fazem e por não esquecer o que fazemos por esta igreja e pelo reino dos céus, nós dando bênçãos e graças santificadora. Amém. Irmãos, e ainda para completar esta mensagem que não podemos mais seguir, o coro apresenta, finalizando, completando a mensagem Juízo Divino. Vamos ouvir, logo finalizei com uma oração.
irmãos, antes de entrar a parte final, fazer a oração final, quero apenas deixar aqui um aviso a todos os irmãos aqui desta congregação e aqueles que não estiveram aqui presentes, sejam também avisados. Avisamos que teremos a Santa Comunhão no próximo domingo, 4 de abril, às 9 horas. Todos estão convidados. Então está aí dado o recado. E eu agora só tenho a agradecer a todos pela atenção, pelos momentos que aqui passamos juntos, neste momento de meditação. Sabemos que a graça de Deus se fez presente em nossas vidas e assim procuramos a cada dia ser melhor, para que os anjos dos céus não se recuam da nossa presença. Então, irmãos, muito obrigado a todos, os coristas, os membros, obreiros, regentes, músicos, enfim, todos os que fizeram parte deste trabalho. Vamos ficar em pé e finalizar esta reunião. Com bastante reverência, em oração, clamamos juntos. Todos façam em silêncio, somente eu em voz alta. Santíssimo Deus e Pai, a nossa eterna gratidão ao Senhor, a Santa Vó Rosa, como consolador preparado pelo Senhor Deus e também por Jesus, nosso eterno Salvador. Com a cooperação de Maria Santíssima, esta igreja foi formada e preparada por 2 santos, junto a Ti, Jesus, para nos dar nos dias presentes mais ânimo, mais fé, mais coragem, para demonstrar ao mundo que somos capazes de vencer, que não somos incapazes, que somos sempre corajosos. Tivemos a oportunidade de aqui se reunir, meditar nestas lindas mensagens, falar da vida de Jesus na entrada de Jerusalém, falar da gratidão, falar do amor, falar como devemos alcançar para promover esta gratidão. Ensinamos também, Santa Vó Rosa, a sua mensagem, quando fala sobre as balanças que pesam o nosso espírito para entregar a Deus os valores que temos nesta terra. Nós somos gratos à Senhora por ter esse direito de aqui reunir, como seus filhos, como amados de Deus, como preparados como igreja, como povo santo. Santa Vó Rosa bendita, olhe para cada um deles neste momento, que eles estão pedindo, estão fazendo a sua oração, porque quer ver uma humanidade feliz, quer ver uma humanidade sem sofrimento, sem angústia, e a nossa igreja prosperar na graça da Senhora. Receba, Vó Rosa, a gratidão e as orações que fizemos. Também eu imploro por estes nomes que aqui foram depositados na caixa de pedido de oração. A senhora conhece, vó, cada pedido que aqui se encontra, escrito em pedaços de papéis, revelando os seus sentimentos, o seu amor por alguém da sua família, pelos seus entes queridos, muitas vezes até pelo emprego, por um vizinho que clama e pede para trazer o nome dele e trazer até aqui. Alguns que estão acamados, sofrendo com enfermidade como esta atual dos dias presentes, como a Covid-19. Muitos clamam, vó. Para ser atendidos, precisa também ter fé, ter coragem, ter ânimo, e assim buscar nas suas orações a graça santificadora de Jesus e do Pai Celestial. Santa Vó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, é momento especial que nós finalizamos este trabalho, e nós temos a certeza que a graça já nos foi dada, e nós levaremos conosco a sua palavra e o seu conselho, a sua orientação, para nos próximos dias nós celebrarmos uma das grandes reuniões da nossa igreja, como a Santa Comunhão, e assim se alimentarmos também do corpo e do sangue de Jesus, pela remissão que Ele fez em favor da nossa alma, quando Ele tomou do seu sangue e também do seu corpo, e para libertar os oprimidos do pecado. Receba, ó bondoso Jesus, a nossa sincera gratidão, o que fazemos em nome de Deus, do seu Divino Espírito, em nome do Senhor mesmo Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo.
Irmãos, leve consigo esta paz e vivam para sempre. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade. Obrigado.